Sejam muito bem-vindos ao terceiro dia do evento na nossa Beat Week 2021. Aproveitem os minutos iniciais do evento para circular no nosso ambiente virtual e caso encontre algum avatar que seja do seu interesse, nos mande uma DM caso você queira entrar em contato com essa pessoa. Está aberto o nosso Beat Spotted. Começando as atividades do terceiro dia, temos uma mesa redonda aqui mesmo na White Bear. MEI, freelas e coletivos de trabalho. Em conjunto, Alan Silva, apaixonado por animação gráfica, editor de vídeos desde 2007, desde 2016 trabalha como empreendedor na Lamp Conteúdo Criativo. Larissa Costa, designer gráfico com foco em identidades visuais, graduando no curso de Comunicação e Mídias Digitais, parceira da Lamp Conteúdos Criativos. E Matheus Félix, paraibano de ombros curtos e mente sempre cheia, apaixonado por designer gráfico, branding, criação de marcas e, sobretudo, comunicação. Serão os componentes nessa mesa redonda. E nesses próximos minutos, nós queremos realmente tratar bem especificamente, né? Comentar um pouco sobre a CLT, que alguns já trabalham, a parte de freela, a parte do MEI, microempreendedor individual, que é uma parte também que é simples, mas existem muitas coisas que a gente não conhece ou que não sabe, e uma nova tendência do mercado criativo, que não é apenas aqui na Paraíba, é no mundo todo, em toda a área que trabalha com criatividade ou que trabalha com colaboração e cooperação, tem surgido os coletivos. E não é especificamente em mídias digitais ou na parte de artes. A gente tem coletivos rurais, a gente tem coletivos de teatro, a gente tem coletivos de profissionais de saúde, a gente tem coletivos de professores e tem surgido também os coletivos criativos, que a gente pode chamar assim, ou coletivos de conteúdos criativos que envolvem trabalhar com vídeo, trabalhar com site, trabalhar com rede social, produção de conteúdo, roteiros, filmes, séries, animações gráficas, design gráfico. Então, dentro disso aí também, a gente quer contar um pouquinho da nossa história nessa construção. A LAMP, ela se caracteriza muito mais por um coletivo criativo, embora legalmente a gente ainda é um MEI, né? É um MEI com outros MEIs envolvidos, um microempreendedor individual com outros micros empreendedor individual. Mas a gente forma um coletivo e diante disso aí a gente quer falar da parte boa também, né, que nos trouxe até aqui, mas também falar das frustrações, falar dos benefícios, falar das dificuldades, falar de como a gente chegou até aqui, até que ponto, como é que a LAMP chegou até aqui. Outro ponto também que a gente quer tratar nessa tarde com vocês, apresentar para vocês, é também como você pensar nas finanças também, que é uma parte muito importante. Existem alguns dados aí do Sebrae e de outras entidades que de 50% a 80% das pessoas que vão empreender, os projetos morrem porque não tem uma gestão financeira. E não é só a gestão financeira do seu negócio, mas é também a gestão financeira pessoal. E aí vem, quando você entende um pouco melhor sobre os gastos, investimentos, os trabalhos sazonais, o que você vai ter de gasto mínimo e necessário, internet, computador, programas, aplicativos, e aí você também tem que aprender também a prospecção, né? A prospecção de parceiros, porque a gente está trabalhando em coletivos, né, em grupos que estão trabalhando com economia criativa, mas também a prospecção dos próprios clientes em si. E a gente quer encerrar apontando um pouquinho do que a gente enxerga daqui aos próximos 5 anos, 4 anos, o que a gente entende de criatividade, inovação, relacionamento, comunicação e as referências que nos trouxe até aqui, tá bom? Quero convidar agora os parceiros que eu trouxe para essa mesa, né? A Larissa Costa e o Matheus Félix. Eles vão se apresentar para vocês. Eu não me apresentei ainda, mas eu quero que eles já entrem aí para vocês estarem conhecendo um pouquinho aí sobre eles, o Matheus e a Larissa. Eles vão estar também conduzindo vários momentos aqui e todos nós três já vivenciamos diversos pontos do que eu comentei aqui e
tem muito que contribuir para vocês também. Bom, além do que Gaspar já apresentou, eu queria falar também que eu sou apaixonado por animação gráfica, gosto demais, é uma coisa que eu faço naturalmente, se deixar eu fico fazendo direto animação gráfica. Eu junto com a Lemp, né? A gente hoje na Lemp somos em torno de 10 pessoas. A gente construiu a Lemp por uma necessidade, né? Ela nasceu por uma necessidade e se tornou uma ponte, um meio para projetos pessoais e projetos de cada um, e também projetos coletivos também. E eu trabalho em um projeto também na comunidade Baixão José, como facilitador. Tenho a Lemp, trabalho como freela, né? O meu nome físico é um freela, na verdade. Pronto. E gosto de dar aula. E sim, eu amo Star Wars e café, só que já acabou já. Pronto, então eu vou me apresentar agora. Meu nome é Larissa, como o Gaspar falou no início. Eu sou designer gráfico e eu sou especializada em identidades visuais para empresas, geralmente para micro e pequenas empresas e empreendedores. Eu comecei na parte de empreendedorismo por necessidade, não, por oportunidade. Eu comecei quando eu tinha uns 15, 16 anos, quando eu era do ensino médio ainda. E aí eu comecei a fazer alguns artesanatos, vender minha arte. Eu fazia lettering, que hoje em dia já está bem mais conhecido do que era na época. E aí eu vendia quadrinhos, peças personalizadas e tal. E na época eu estudava numa escola pública, federal, IFPB. E como era o gasto maior dos pais com o filho, geralmente na escola, né? Eu não tinha esse gasto porque eu tinha um auxílio da escola, então eu peguei um pedacinho desse auxílio da escola e comecei a empreender com ele. E aí começou a minha jornada dessa forma. Nessa época também eu conheci Matheus, só que a gente não era muito próximo, a gente não conversava, mas a gente se conheceu nessa época e mais tarde a gente veio a cursar todos três comunicação e mídias digitais, né? Onde a gente se tornou mais próximos. Quando eu entrei no curso de mídias, eu conheci a Elabora, né, que é a empresa júnior do curso, que eu acredito que eles vão ter alguma participação na BitWeek esse ano, com certeza vão ter em algum momento. E aí eu aprendi muito mais sobre empreendedorismo e comecei a me profissionalizar no design, de fato, e a trabalhar com isso como profissional. Quando eu fui fazer uma entrevista de estágio, eu conheci a Alan, que já estudava no curso lá, eu já tinha visto, mas não tinha conversado ainda. E aí a gente foi conhecendo um trabalho do outro, e aí eu entrei na ideia dele lá da Lemp, que foi uma coisa assim incrível para mim, me ajudou muito a evoluir profissionalmente e a desenvolver nessa área. Então, essas são as minhas experiências na área. E hoje a gente está aí, né, na gestão da Lemp e está sendo maravilhoso, já faz quantos anos? 3 ou 4? 3 anos. E só tem crescido, né? E agora pode falar, Matheus. Oi, boa tarde para vocês. Então, como o Gaspar já me apresentou, eu me chamo Matheus. Diferente dos meninos aqui, de Alan e Larissa, eu não sou originário de comunicação. Eu originalmente sou da área de construção civil. Então, na época do IF, né, do Instituto Federal, quando eu conheci Larissa, eu cursava edificações e aí eu comecei a estudar arquitetura, mas eu sempre gostei muito de produtos audiovisuais e de comunicação, então acabei trancando o curso de arquitetura e migrei para comunicação em mídias digitais, que foi onde a gente se conheceu e se tornou mais próximo. Atualmente eu sou design gráfico, trabalho com foco em identidade visual, mas também em social media. E comecei também minha carreira, digamos assim, profissional, trabalhando na empresa Júnior, entrei juntamente com Larissa, acho que a gente passou aí mais ou menos 2 anos juntos, trabalhando na empresa Júnior. Eu ainda fiquei um pouquinho a mais de tempo no movimento, né? Acabei indo para a federação, trabalhei com eventos, criação de identidade visual e dos produtos,
que eram pensados e geridos lá dentro. E, enfim, só fui me aprofundando cada vez mais nessa área de design gráfico e acabei me apaixonando, tanto é que hoje em dia eu trabalho com ela. Em relação à LAMP, também estive presente, entrei ali na transição de 2018, 2019 e fiquei com eles até um pedação desse ano, mas desde então a gente continua trabalhando sempre em conjunto, sempre fazendo conexões, sempre que tem oportunidade. Então, basicamente é isso, sobre mim. Massa, eu acabei não comentando, né? Eu também entrei na Elabora, eu passei um ano lá, foi muito bom para mim porque abriu a cabeça também, principalmente com o que eu queria aprender, que é a parte administrativa, a parte de finanças, essa parte também de projetos ajudou bastante a entender. E assim, conhecer Larissa, que praticamente eu conheci fora do curso, depois conhecer Matheus, foi muito bom para mim, porque também eu comecei a perceber que, de fato, havia diversas pessoas que tinham o mesmo pensamento que o meu na época, de trabalhar em coletivos sem ter a característica de uma agência ou sem ter a ideia de uma empresa, o peso burocrático e institucional de uma empresa, né? Então, trabalhar em coletivo, na minha cabeça, seria mais fácil para lidar com o cliente, para lidar com a demanda. E, de fato, tinha muita gente já pensando sobre isso, tinha muita gente já elaborando. Eu já conheci esse ano uns 4 coletivos que já têm grupos bem maiores do que o nosso e que trabalham dessa mesma maneira. E eu acredito também que, legalmente, falando em termos de legalização em relação institucional, existe também já CNPJs que o Sebrae aponta para isso, a gente vem estudando sobre isso também, né, Larissa? A gente já vem estudando sobre possibilidades de como é que a gente pode ter um CNPJ que possa abraçar todo mundo e que mesmo assim mantenha a individualidade, mantenha o trabalho pessoal de cada um, não deixa preso, não cria aquele obstáculo na pessoa. Então, assim, o crescimento da LAMP que a gente teve durante esses 3 anos é muito massa, porque a gente olha para a vida da equipe, olha para a vida da equipe em termos de competências, profissionalização, em termos de organização, e a gente vê que está bem massa. Todo mundo cresceu realmente, evoluiu, eu cresci bastante, a Luana, a Manu, o Matheus, o Natan, muita gente que está envolvida na equipe. Mas também quando a gente olha para o cenário financeiro, e a gente vê que também que evoluiu bastante também, né? E aí a gente vê, eita, realmente é um negócio, realmente ele gera frutos, realmente paga a equipe, realmente dá para se viver disso. Em outras palavras. É isso. Exatamente. Aí a gente, por exemplo, eu nunca cheguei a ser CLT, né? Porque quando eu já comecei vendendo minha arte, e aí depois entrei no curso e já fui direto para atuar como freelance. Eu ainda fui estagiária por um tempo, mas nunca atuei como CLT de fato. Não tive essa experiência. Então, para mim, o ser freela foi muito natural. Eu me adaptei muito fácil a essa realidade de ser freela. Mas isso pode ser, assim, complicado para algumas pessoas, né? Então, a gente vem falar também dos perfis, a gente quer mostrar os perfis de profissionais que existem, porque nem todo mundo se adequa a tudo, né? É lógico que cada um tem seus benefícios, cada um tem suas vantagens e suas desvantagens, e cada pessoa sabe o que é mais interessante para si. Como a gente trabalha com criatividade, com comunicação e mídias digitais, né? Todas essas profissões que envolvem essa área, vídeo, design, foto, redação, tudo isso, o mercado está muito aberto a receber coletivos desse tipo de trabalho. Cada vez mais a gente vê, como a Alan falou, coletivos desse tipo, dessa área, porque é uma área que possibilita ser freela e possibilita você a ter construir esse networking que é tão bacana. E às vezes os clientes eles não entendem que se você é designer, não quer dizer que você também edita vídeo, né? E aí isso aí pode ser
Com certeza vocês já passaram por isso. A Alan com certeza já perguntaram a ele se ele fazia alguma coisa que ele não é a área dele. Ele pode até saber fazer, mas ele não é a área dele. O Matheus a mesma coisa, com certeza. Comigo já aconteceu várias vezes. E isso acaba criando uma porta da gente começar a indicar pessoas que a gente conhece, começar a oferecer esses serviços e terceirizar, enfim. Aí acaba criando essa oportunidade da criação dos coletivos. E aí é bem interessante isso aí. Vamos falar já dos perfis de profissionais? Vamos. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho, tá? E aí vocês vão falando das experiências de vocês. Eu vou falar um pouquinho da CLT, né? Mas é tudo teórico, assim, porque eu não tenho experiência. A gente chama a pessoa de CLT, mas CLT é a consolidação das leis de trabalho, né? Mas é só para ter essa noção de que essa pessoa está sob essas leis. Ela é muito boa porque ela assegura os direitos e deveres dos contratados e dos contratantes, né? Do chefe e do funcionário. Então, quando você tem essa carteira assinada, aí você não precisa se preocupar diretamente com os impostos trabalhistas, porque é o próprio empregador que ele vai estar responsável pelo pagamento desses tributos. Mas com isso você tem uma série de benefícios, né? Com isso você tem uma série de benefícios, né? Que é aqueles que a gente já conhece, já a sociedade inteira conhece. Tem o 13º, tem o FGTS, direito a férias remuneradas, licença maternidade e paternidade, licença por óbito de pessoa próxima, né, de familiar próximo, afastamento por doença, salário de acordo com o piso salarial e pagamento de hora extra quando atinge tantas horas, que eu não lembro exatamente quanto. Isso é um set de benefícios que vem com a CLT. Só que aí a gente também vai falar um pouquinho sobre as desvantagens mais tarde, né? Tentar dando uma pincelada em cada área de trabalho. Alguma consideração de vocês sobre isso? Um dos pontos da CLT, assim, que assim, a gente tem que compreender também que a CLT, ela cresceu, ela tem todos esses direitos porque ela tem representantes de áreas. Então, a gente tem o sindicato dos comerciários, ou seja, é o sindicato do pessoal que cuida do comércio. A gente tem o sindicato dos professores. E tudo isso aí estabelece o quê? Estabelece piso salarial, estabelece os direitos de que vão ser conquistados, tudo mais tal. Eu acho que a crise vai entrar justamente a crise para os profissionais de comunicação digital, é porque a gente não tem uma representação, logo a gente não tem piso, né? O piso da gente é determinado pela função que já é pré-existente no mercado. Por exemplo, existe uma função de design gráfico, e essa função já existe em vários setores, por conta da publicidade, por conta das agências, por conta de várias coisas, né? E aí o comunicólogo, que é vamos dizer assim, o profissional de comunicação em mídias, né, digitais, ele vai sofrer um pouco porque ele vai ter que se adequar ao que já existe no mercado. Mas ele não faz parte de nenhum sindicato, ele não faz parte de nenhuma base. E aí eu vejo essa crise, né, um pouquinho assim dessa crise. Eu trabalhei na TV Arapuã durante 5 anos, trabalhei mais 1 ano na Correio e trabalhei quase 3 anos na TV Cabo Branco, né? Todos esses trabalhos foram CLTs e de diferentes maneiras e níveis, né? Um dos meus problemas na CLT era porque eu queria evoluir. No caso, assim, minha função era de editor de vídeo. Em uma das vezes que eu trabalhei como editor de vídeo. E o editor de vídeo, ele faz só aquilo que é para fazer todo dia. E aí, como eu gosto muito da parte de criação, da parte de inovação, de fazer algo novo, de pensar no design, de pensar na arte, de pensar numa coisa nova, numa abertura, numa vinheta, a única função que tinha dentro das TVs para essa área seria de videografismo. E aí, era só uma vaga. Toda TV tem uma vaga de videografista, mas é só uma pessoa que tem. Então, vamos dizer assim, o nível de competição é bem maior e eu tive que rebolar muito para poder conseguir que enxergasse que eu também era um videografista, que eu trabalhava com animação gráfica, mas aí quando eu cheguei na parte de animação gráfica, eu me frustrei, né? Porque não era também o que eu esperava, não era aquilo que eu tanto sonhei, que eu achava que era. Por outro lado, nas agências, a crise que o profissional de criação vai ter,
Alguns têm, outros não têm, né? Vai de cada pessoa tem o seu estilo, o estilo de lidar com o tempo de criação. Muitas vezes você tem muita demanda, que, vamos dizer assim, você vai ter que trabalhar no garantido para entregar, naquelas 8 horas corridas todo dia, e esse excesso gera um desgaste também, e esse desgaste vai culminar em você avaliar se vale a pena ou não, porque você vai estar dando 40 horas, 44 horas semanais, ou até mais, que talvez também traga serviço para casa. Por outro lado, também existem aquelas funções em que você trabalha, faz uma coisa e fica um bom tempo sem fazer nada, mas não pode sair porque tem que bater o ponto. Se você sair antes, você não vai receber. Então eu vejo esses pontos aí na CLT, porque foi o que eu vivenciei, né? Perfeito, realmente. Tem, assim, de vantagem, vamos dizer assim, tem também essa questão de que muita gente pensa em ficar em CLT por causa da estabilidade, né? Da certa estabilidade que se tem, né? Pelo salário estar lá todo mês. Então, tem esse ponto também que faz muitas pessoas optarem por permanecer na CLT. Mas aí a gente tem o freela. E agora eu vou falar do freela. O freelancer, né? Que a gente brasileiro chamando de freela, é um autônomo. Basicamente é isso, que seus pais e avós conhecem como autônomo. Né, o freela, ele pode trabalhar com diferentes empresas e captar seus próprios clientes de forma independente. E aí entra essa questão de vantagem, que é assim, apesar daquele salário não estar fixo todo mês, exatamente aquele salário na sua conta, a vantagem de ser freela é que, por você poder trabalhar para diferentes clientes, diferentes empresas, você vai ter várias fontes de receita. Então, isso te dá um pouquinho de segurança a mais. Imagina só, no cenário da pandemia, como a gente passou agora, muitos empregados foram demitidos de várias áreas, mais diversas áreas que existem. E, com certeza, muitos profissionais de comunicação também foram demitidos. Mas, pelo menos no meu caso, por experiência própria, eu tinha contratos com diferentes empresas, com diferentes clientes. Enquanto alguns cancelaram, outros não. Então, eu pude contar com o valor daqueles que não cancelaram. Diferente de uma pessoa que simplesmente perdeu o seu emprego. Então, isso pode ser considerado também uma vantagem de ser freela, né? Tem que pesar realmente o que é mais interessante para você. Ser freela também, ele tem a questão que é muito falada de ter a flexibilidade de ambiente de trabalho e a flexibilidade de horário. Você pode trabalhar de vários locais, só precisa ter seu material de trabalho, né? Que no nosso caso, o principal seria o computador e os programas que a gente utiliza normalmente. Então, você pode trabalhar em qualquer lugar que você precisar sair de casa mesmo. Tem gente que gosta de trabalhar de casa, tem gente que não gosta de trabalhar de casa. Pode encontrar um coworking, né? Bem legal também essa possibilidade. E aí você acaba se relacionando com outros profissionais de outras áreas, criando seu próprio network. Pode trabalhar da universidade, como muitas vezes eu já fiz, como muitas vezes Matheus já fez, como muitas vezes Alan já fez. Levar o computador na mochila, quando tem uma aula vaga, tá lá no computador, terminando um trabalho. Ou até mesmo, né? Desculpa, nada. Pode falar. ou até mesmo numa aula. Quem nunca fez, né? Quem nunca fez, né? Que levanta a primeira mão. Uma coisa interessante também de pontuar é que o ser freelancer, né, por você não ter necessariamente um vínculo ativo com alguma instituição ou com alguma empresa, é que você pode ser um CLT e ser um freelancer, você pode ser um MEI e ser um freelancer, e você pode trabalhar num coletivo e ainda assim ser um freelancer. Tudo vai depender ali da forma como você se organiza e do tempo que você tem. Se você tem tempo disponível e você consegue ter essa flexibilidade para você pegar um freela, né, como a gente fala, e você consegue entregar aquilo, você pode se encaixar ali naquela categoria de freelancer, ainda que você seja um CLT, ainda que você seja um microempreendedor. Então, assim, a gente tem essa categoria enquanto freela, porque você pode ser um freelancer apenas sendo um freelancer, sem
prestar serviços para alguma empresa, sem ser um microempreendedor, sem ter o seu CNPJ. Mas é interessante também pontuar que você pode continuar sendo freelancer, independente do lugar ou do com que você esteja trabalhando. Eu também acho que o fato de você optar pelo freelancer, mesmo sendo CLT, mesmo trabalhando em outras coisas, você pode ser os três, na verdade, né? Dependendo do local, você pode ter a CLT, carteira assinada, você pode também ser o MEI, se o local permitir. Em algumas empresas eles não permitem, porque alguns serviços não permitem, né? Por exemplo, serviço público não permite que você tenha empresa, né? Então, se você é funcionário público, você não pode ter um CNPJ. Mas dependendo do local que você trabalhar, você pode sim ter um CNPJ, ou ter um CNPJ com outros parceiros também, e aí trabalhar com MEI, com freelas e com CLT. Uma das coisas que eu acho massa de trabalhar com freela é a oportunidade de você fazer outros tipos de projetos que não seria possível dentro de uma empresa A ou B. Por exemplo, eu gosto muito de fazer lyric video, né? Que é uma animação gráfica com a letra da música de uma banda, de um cantor, em que você enfatiza mais e faz uma animação e faz colagem, fotos, enfim, você brinca bastante com a animação gráfica, né? E faz ilustração, tem muita coisa, você faz muita coisa, tem várias maneiras de fazer o lyric video. Mas não seria possível fazer um lyric video se eu tivesse numa agência A ou numa agência B. Nem se eu tivesse trabalhando em tal lugar. Eu não teria tanto tempo, porque o meu tempo principal seria para aquela empresa, né? Vamos dizer assim. Eu também não teria como fazer lá um exemplo para poder vender. Então, para mim, mesmo quando eu trabalhava na TV Cabo Branco e na TV Irapuã, eu já fazia vários freelas. Não era muito, porque não dava tempo. A sobrecarga de trabalho, no caso, na Cabo Branco, era muito grande, então sobrava pouco tempo. Eu lembro que eu pegava 1 ou 2 coisas por semana, e mesmo assim, às vezes, nem conseguia entregar direito. Era bem puxado. Mas eu lembro que eu queria muito entregar um lyric video. Era meu sonho, era fazer um lyric video. E a única forma de fazer um lyric video era procurar algum cantor, procurar quem faz música, quem é que tem música, chegar para a pessoa e falar, ei, bora fazer um lyric video, né? Então, eu comecei a fazer, e eu já fiz, do primeiro até agora, eu já fiz 10 lyrics vídeos, já fiz 10, e eu fiquei muito feliz por isso, porque era uma coisa que eu queria fazer, e não dava para fazer por outros meios, né? Então, eu acho que em cada área da gente aí, né, seja áudio, seja animação gráfica, audiovisual, design, redes sociais, site, você tem alguma coisa ali que você só consegue fazer quando você coloca para ser freela. Porque, de fato, se você for fazer numa empresa A ou B, os processos e a forma e as técnicas para fazer não vai ser a mesma coisa, nem vai ser a mesma experiência do que o freela. Deu para entender, né? Sim, com certeza. Mas faz muito sentido. Deu para entender? Deu. Deu. Pronto, beleza. Eu acho que travou um pouquinho meu celular. Pronto, mas é exatamente isso. Aí tem a questão da flexibilidade de horário que tu já entrou também, né? Que no CLT você tem aquela carga horária fixa de trabalho. E no freela você pode fazer seu horário. E aí você pode encaixar no seu horário semanal qual o melhor momento para você trabalhar, de acordo com seus prazos, né? Mas é uma flexibilidade bem interessante. Tem gente que gosta de trabalhar de madrugada. Não sei se é saudável, mas gosta, né? Tem gente que prefere, que se acha mais ativo de manhã, enfim. E também tem a possibilidade de você estipular seu próprio preço sobre cada serviço, né? Que o Alan caiu, foi? Eu acho que sim. Pronto, então vamos continuar assim mesmo. Você pode estipular o preço sobre cada serviço. Alan falou um pouco sobre a questão dos sindicatos, né? Que estabelece, né, o piso e tal. Na questão eu não sei todas as áreas, todas as profissões da área de comunicação, como são, pelo menos de vídeo e tal, edição. Não sei se a Alan pode falar sobre isso. Mas eu sei que design não tem nada que regulamente o preço a ser cobrado por cada serviço. A gente tem uma tabela conhecida
entre os designers brasileiros, que é a tabela da ADEGRAF, que é do Distrito Federal, eu acho, que todo ano, ou é de 2 em 2 anos, eles publicam uma tabela com valores referenciais para cada serviço. Às vezes eles acrescentam novos serviços e tal. E aí dá para ter uma ideia de quanto mais ou menos a gente deveria cobrar, mas só que não existe uma regra. Isso acaba acontecendo o seguinte, que eu já comentei com o Matheus várias vezes sobre isso, a gente já discutiu muito sobre isso, que muitas vezes a gente está no Instagram e a gente vê um anúncio de algum designer gráfico cobrando, sei lá, R$60 para fazer uma identidade visual completa. E tem gente que cobra, tipo, um valor bem mais alto, porque também reconhece o valor do seu serviço e sabe quem é o seu cliente. Então, é uma discrepância muito grande que existe pela falta de se haver uma regulamentação na questão dos preços. Mas você pode estipular o preço por cada serviço seu, né? Isso envolve uma discussão muito mais abrangente, se isso é bom, se isso é ruim. Mas, assim, de forma muito mais simplista, isso pode ser bom para você, porque aí, conforme você for se aprimorando, você pode ir subindo o valor do seu serviço, né? Então, se no início você cobrava um valor, só que você veio estudando, você veio fazendo cursos, você veio se aprimorando na sua área, o seu serviço provavelmente vai estar valendo mais daqui a alguns anos. Então, essa liberdade de você poder trocar os preços, mudar os valores, você não encontra num CLT, por exemplo, porque você tem um salário fixo a ser pago, independente da quantidade de demanda entregue, né? Tem a questão das horas, é mais levada em consideração a questão das horas, né? Algum comentário em relação a isso? Queria comentar só que essa questão que a gente não tem essa sindicalização, a gente não tem essa regulamentação, talvez eu pelo menos enxergo ela como uma faca de 2 gumes. Ela pode ser utilizada para bem, como pode ser utilizada para mal. Para bem, porque acaba que a área se torna muito mais, como é que eu posso dizer, aberta a receber novas pessoas. Então, não necessariamente você precisa ter um curso numa universidade, um curso de nível superior para trabalhar com essa área, né? Existe bastante conteúdo de qualidade na internet que você pode começar a consumir, você pode começar a testar e começar a produzir e trabalhar com isso aos poucos, até ir se profissionalizando mais, conseguindo mais clientes, ao mesmo passo que você também tem essa liberdade de poder fazer o seu valor, né? E acho que para mal acaba que a gente não tem valores muito padronizados de acordo com a região. Então, às vezes, um serviço aqui ele tem um valor e em outra região do país ele vale o dobro ou o triplo. Então, isso também é uma coisa que pega, que a gente vai falar um pouquinho sobre problemas de ser freelancer, que a gente, infelizmente, enfrenta muito isso, né? A desvalorização do serviço em algumas localidades. Assim, mas para bom e para mal, né? Você pode fazer o seu valor e conseguir se sustentar, né? Com o valor que você cobra naquela localidade, mas para mal você pode também estar entregando um serviço de qualidade, podendo receber 3 vezes mais por ele, mas infelizmente não é o valor que é praticado naquela região. E aí a gente entra em discussões sobre a questão de tipo, os profissionais que cobram menos, eles estão desvalorizando a área, eles estão desvalorizando o serviço, mas eles estão praticando o valor dele. E aí, assim, é uma discussão bem extensa, mas assim, é para vocês entenderem um pouco de como isso ele leva para tantas outras discussões que são muito importantes e que a gente sempre vai esbarrar, porque a gente sempre vai chegar naquele momento de pensar, putz, eu poderia estar cobrando muito mais por isso aqui, putz, eu não estou sendo valorizado. E isso serve para contratante, né, enquanto freela, mas também para empresas, né, para agência de publicidade e para empresas de outros ramos que têm setores de criação. Mas um ponto também que eu acho que é importante, se travar, vocês comentem aí, porque infelizmente acho que houve uma queda na minha internet, eu estou usando a do 4G. Um ponto que é muito importante pensar também sobre isso, Matheus, é que nem sempre também, não é que seja, eu estou cobrando mais caro, eu tô cobrando muito barato, mas também você entender como é o mercado e os perfis de clientes que existem. Sim. Então, existe um nicho comum de que empresas pequenas, elas pagam entre X e Y na parte de marketing. Por exemplo,
as empresas que têm acima de 100 funcionários, eles têm lá já um orçamento para o marketing e que eles não estão preocupados no valor. É só colocar dentro do orçamento e tá bom. Então, se você vai fazer um negócio para uma empresa que é grande, então você tem que entender o perfil daquela empresa. Se você vai fazer um vídeo que é para Dona Zefinha, que vende calçada aqui na esquina, é outra pessoa. Ela não sabe nem o que é marketing, ela não sabe nem para onde vai, mas ela quer fazer um para colocar no Instagram dela, ou para mandar no grupo do WhatsApp da mulher da igreja lá, do pessoal de lá. Então a gente também tem que fazer assim, um estudo de caso da persona, né? Quem trabalha aí com marketing sabe o que é a persona, é você entender quem é seu público-alvo. No meu caso, eu venho migrando de público-alvo, eu venho migrando de persona. Então, eu tinha uma persona em 2015, ou seja, era um grupo que pagava um valor para os vídeos que eu fazia. Eu fui percebendo que era muito baixo e eu percebi que para aumentar eu tinha que conseguir novos clientes, porque esses velhos não iriam pagar. Eu cobrava 150 em um vídeo e eu queria cobrar agora 300. Essa pessoa aqui não ia cobrar, ela não ia pagar, porque a persona dela, o que ela entende de mercado, o que ela entende de negócios, é aquilo, é só aquilo. E ela não iria pagar mais porque ela também não vai evoluir. Então eu tinha que mudar de público, eu tinha que mudar de persona. Então eu passei a fazer para o público que pagava melhor. E eu fui percebendo que eu precisava aumentar mais o meu serviço. Vou ter que ir para outro público agora. E aí foi quando eu aumentei os parceiros que fornecem serviço para grupos maiores, para empresas que já têm um orçamento estabelecido para o marketing, para empresas que não vão reclamar quando você cobra um valor alto, porque o seu serviço é muito bom, o que você entrega com prazo, com qualidade. Então, de fato, tudo isso vai somando, mas é muito importante você não colocar esse peso na sua persona. Você fala, é porque o cliente não paga bem. Sim, esse tipo de cliente que você tem é que não paga. Tem cliente que paga, tá entendendo? Talvez você não esteja enxergando, mas tem. Acho que Larissa passou por isso, não foi, Larissa, nas logomarcas, que ela tinha uma persona que pagava e quando você percebeu que tinha um outro público que pagava melhor e que entendia, respeitava o seu processo criativo, respeita as suas técnicas, respeita a forma como você conduz o processo. Então isso é muito importante porque a gente vai entendendo bem que existem os tipos de clientes e que você tem que fazer um funil e que você precisa estabelecer. Não, beleza. Quais são os clientes que eu tenho aqui, né? Eu tenho A, B, C, que só pagam isso. Então, eu vou classificar que esse cliente aqui é da classe C para mim. Eu tenho clientes Y, X e Z, que eles topam os valores acima de tanto para mim. Então, para mim, ele é da classe B. E eu tenho esses outros clientes aqui. Então, você vai separando e você vai dizer, não, agora eu só vou investir nesse tipo de cliente. Agora eu só vou investir naquele outro tipo de cliente. Isso ajuda muito, porque você fecha um nicho, né? E aí o nicho é justamente quando você entende da persona. Ou seja, quando você entende quem é seu público-alvo, ou qual é o seu público-alvo. Na Lemp, uma coisa bem interessante, não é bem na Lemp, mas é mais do Allan Kardec mesmo. Uma coisa bem interessante no Allan Kardec é que eu percebi que eu trabalho muito mais com terceirização do que com cliente final. Eu fazendo uma avaliação dos meus clientes, quase todos os meus clientes, eles têm outros clientes que eles fecham negócios e eles me contratam para fazer a edição. Então, em outras palavras, eu trabalho mais com terceirização. E aí vem a questão, né? Como é que eu vou aumentar esse valor? Ou como eu posso pegar, ao invés de pegar uma edição barata, agoniada, que tem muita alteração, que vem toda bagunçada, como é que eu vou pegar edições em que o cara vai entregar e vai pagar pela minha criação, pelo tempo de processo, pela minha técnica e tudo mais tal. Então foi quando eu comecei a oferecer o meu serviço para grupos que eu sei que eles trabalham com clientes de fora. Ou seja, clientes do Rio de Janeiro, clientes de São Paulo, clientes de fora do Brasil. E aí foi quando eu comecei a perceber da onde eu poderia cobrar mais e receber mais pelo meu serviço. Então, em outras palavras, eu tive que estudar o meu público-alvo, eu tive que entender minha persona, os clientes que eu tenho hoje, para depois oferecer um projeto melhor
para o público-alvo que eu quero, que é quem vai pagar melhor, ou seja, ou quem vai pagar o que eu acho que é ideal e justo na situação que eu estou hoje. Joia. Isso não significa, claro, que você receber um cliente que pague menos, que Alan, no exemplo dele, ele falou de classe C, seria errado. Não, isso não significa. Porque como ele falou da questão que eu passei, tem um avião passando aqui, se vocês ouviram o barulho, como Alan falou do meu exemplo, né? Que antes eu pegava uns clientes que eles estavam interessados unicamente no logotipo, que eles queriam, de certa forma, do jeitinho deles e tal, e que eles queriam que eu fizesse vários modelos e eles escolhessem um. E hoje eu não trabalho dessa forma, eu trabalho com pessoas que estão interessadas muito mais no projeto de identidade visual completo, enfim, no meu processo, né? E não é errado você aceitar esse primeiro tipo de cliente, né? A gente tem também essa questão dessa flexibilidade de você colocar seu preço. Tem profissional para cada tipo de cliente e tem cliente para cada tipo de profissional. Então, se você vai querer um logotipo simples que vai ser feito em 1 hora ou em 30 minutos numa gráfica, vai ter alguém para fazer isso para você. Se você quer um projeto de identidade visual bem trabalhado, bem grande, e com todos, que você consiga uniformizar todos os seus pontos de contato, você vai ter um profissional que trabalhe com esse tipo de serviço. Então, é interessante essa diversidade que existe enquanto você é freela, né? E aí, Alan falou dessa questão de se profissionalizar, né? Que ele foi que o cliente dele foi mudando, né? O nicho dele mudou de uns tempos para cá. E uma das formas de você mudar isso é se profissionalizando mais. E uma das formas de seu cliente perceber essa profissionalização, digamos assim, é você se tornando MEI, se você é freela. Porque o MEI, ele é um freelancer, só que é um freelancer que tem os seus benefícios assegurados, né? Por quê? Porque ele paga uma tributação, aquilo que na CLT é responsabilidade do empregador, no MEI é responsabilidade sua, porque você é o microempreendedor individual, é só você. E aí, você paga essa tributação e aí você vai ter uma série de benefícios assegurados, que depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, a gente vai falando. E por ser MEI, por você poder emitir sua nota fiscal com muita facilidade, por você ter o seu CNPJ, ser pessoa jurídica, você vai ser procurado por empresas de maior porte, consequentemente. Né? Se você já é conhecido na área, você acaba sendo procurado e podendo atender empresas de maior porte, e isso vai te ajudar também a ter a receber mais pelos seus serviços, né? Como a Alan falou, ele encontrou os clientes que pagavam mais, ele percebeu que o trabalho dele podia ser melhor remunerado por alguns certos clientes e mudou o nicho dele. Então, ser MEI fica muito, muito mais fácil de você conseguir clientes de maior porte. Também algumas empresas que terceirizam, né? Eu também trabalho como terceirizada para algumas empresas, e elas pedem a nota fiscal todo mês. Então, para eu não ter que ir lá na prefeitura, porque como que se você se torna MEI, né? Eu acho que já dá para entrar nessa parte. Como é que você se torna MEI? Você precisa ir na prefeitura do seu município, né, no setor lá que vai ter especializado em notas fiscais, né, que muitas vezes quando um profissional autônomo precisa emitir uma nota fiscal, ele vai até a prefeitura, vai nesse setor e ele pede para emitir essa nota fiscal pagando uma taxa em cima daquilo que ele recebeu por aquele serviço. Quando você quer se tornar MEI... Normalmente é 5%, né? É, isso mesmo, 5%. Normalmente Imagina é 5%. essa taxa. A taxa. Imagina essa taxa aí, né? Digamos que você receba um valor alto, aí você tirar 5%, acho que vai doer um pouquinho. Todo mês, imagine isso todo mês, para cada um de seus clientes. É um negócio... Então, se você puder tirar essa nota fiscal com mais facilidade, do conforto do celular, é muito mais tranquilo, né? Para você. Então, você vai até a sua prefeitura, você vai lá, faz todo o cadastro com eles. E aí, na verdade, eu acho que primeiro vai no portal, né? Online. É isso mesmo. Isso. Faz tanto tempo que eu fiz o MEI que
esqueci. Primeiro você vai online, tem um site do governo federal que você, portal do empreendedor, se não me engano, que você consegue se cadastrar para virar MEI. Só que tem um problema. Existem muitos portais falsos, então você tem que ficar atento a isso, para não ter seus dados roubados. Isso é um conselho aí. Sempre se atente ao URL do site, se tem o gov.br, se tem lá o cadeadinho, né, se está tudo seguro, para que você possa fazer esse cadastro, porque ele pede algumas informações de seus documentos, né? Então, você faz esse cadastro. E que você... muita gente já caiu, né, e acaba gerando boleto. E aí você faz esse cadastro, Pode falar. Para você começar a gerar nota fiscal, você vai até a prefeitura e solicita isso. Eles vão te dar um login, uma senha, para você, e um link por onde você vai poder emitir suas notas fiscais num processo bem simples. Eles mesmos ensinam. Então, facilita muito o seu processo, você tirar essas notas fiscais em casa. E aí você tem que fazer essa contribuição mensal. Como você vai fazer essa contribuição mensal? Você pode baixar alguns aplicativos por onde você pode emitir esses boletos. O que eu uso é o MEI Fácil, que é um aplicativo que é parceiro do Banco Neon, e ele é bem tranquilo de usar. Todo mês está lá o boleto para eu pagar, bem seguro. Só que eu acho que o próprio MEI, o próprio órgão do governo, tem o seu próprio aplicativo, que também é semelhante. Então, o ideal é você procurar saber se são aplicativos seguros, se realmente estão vinculados ao MEI, de fato. E aí é um processo simples, você gera mensalmente um boleto na tal data e paga esse valor. Fala aí, Alan. Mas você também pode colocar débito automático também. Isso aí eu não sabia. Se você tiver uma conta PJ, então, por exemplo, Nubank oferece conta PJ, Banco Inter oferece conta PJ, Banco do Brasil oferece conta PJ. Você cria a sua conta PJ e você pode cadastrar essa conta PJ para ter débito automático, no meu caso, né? No meu caso, o meu MEI tem débito automático no Banco do Brasil. Então, nem lembro quando é que debita, só sei que debita todo mês. Mais fácil, todo mês está lá, tira o valor. Fica melhor, fica mais organizado para você não esquecer de pagar. Lembrando que você, para ter os benefícios, você tem que estar em dia, né? Se você não tiver em dia, você não recebe os benefícios, né? Isso. Acho que duas coisas que são importantes também de falar é que talvez de prefeitura para prefeitura esse sistema ele mude um pouco, né? Esse que a gente falou Muda. É o aplicável aqui. Então, por exemplo, em Santa Rita, se não me engano, você normalmente conseguia emitir as notas fiscais através de um e-mail. Você entrava em contato por esse e-mail, mandava os dados. Eu não sei se mudou, mas assim, até uma época, na verdade, isso foi mais na época da pandemia, porque teve massa. Mas ele tem o próprio portal, só que são portais diferentes. Por exemplo, o do João Pessoa é um portal, o de Santa Rita, que é onde eu moro, é um outro portal. Então, você tem que ir atrás da sua inscrição junto à prefeitura da sua cidade. Sim. Isso. Então, varia de prefeitura para prefeitura, então o processo também pode se você ser diferente. Você mora em Cabedelo, você vai ter que procurar para saber como é que gera a nota fiscal lá, porque a receita vai para a própria cidade. Aqui em João Pessoa também, e Santa Rita também. Praticamente essa aí. E cada cidade vai ter suas regras, mas o valor é um só, não muda não, né? Porque o imposto é federal. E é importante lembrar da declaração de imposto de renda, porque assim, automaticamente, enquanto MEI, você precisa declarar seu imposto de renda. Então, assim, muito importante. Tem um limite, né? Tem um limite anual, que acho que é 81 mil, né? Eu acho que é 84. Não tô lembrando agora. 84 mil, né? Mas é por aí. Que dá mais ou menos, dá uns 6 mil e pouco por mês de serviço, né? E que o MEI também pode contratar uma pessoa, assinar a carteira de uma pessoa, e ele também tem outros benefícios também de crédito, de etc. Exatamente, a gente vai falar mais sobre benefícios já já. Atualmente, em 2021, a taxa da tributação está em R$61. Ano passado, se não me engano, era 57. Isso depende da sua área também, né? Mas na nossa área aqui, de mídias e tal, é esse valor. Também tem que se atentar em outra coisa.
quando a gente vai criar um nosso MEI, pode ser que você não encontre exatamente a sua profissão lá, né, designada. E isso é o caso que acontece com os designers gráficos. Tem uma explicação para isso, eu não vou saber explicar, mas existe uma explicação por trás disso. E aí a gente vai colocando uma área que mais se assemelha àquilo que a gente faz. Para se instruir quanto a isso, é muito fácil de achar instruções sobre isso no YouTube, pessoas explicando tudo isso. Então, não precisa de aperreio, é realmente uma coisa bem simples. Mas realmente você não vai encontrar lá designer gráfico. Você vai ter que colocar uma área parecida. Mas basicamente é isso. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre qual é a ideia de ser coletivo. Alan, tu pode falar, porque tu é o mais... Posso. Então, quando a gente começou a trabalhar com coletivo na LEMP, né? Praticamente foi por necessidade, né? A gente não trabalhou assim, vamos trabalhar coletivo, tal. Não, a gente trabalhou coletivo por necessidade, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar com coletivos bem antes da LEMP nascer e pensando em melhorar, vamos dizer assim, eu já fazia nota fiscal, como Larissa fazia, né? Todo mês eu ia para a prefeitura, esperava lá a minha vez, dizia a nota fiscal que ia fazer, pagava o imposto e depois eu voltava para casa. Eu fazia isso várias vezes. Foram surgindo outras demandas, outros clientes que queriam algo fixo, e de repente eu me vi com 3, 4 clientes, uma oportunidade de um trabalho que iria tomar muito meu tempo e eu não queria perder aqueles clientes. E eu fiquei pensando, o que eu posso fazer, né, para poder não perder esses clientes, para poder focar nesse trabalho aqui no contrato que eu ia fazer, que era numa faculdade. E aí foi quando, né, surgiu a primeira vez, o primeiro modelo de ideia, foi até... trabalhei com o Magdiel, trabalhei com a Ana Clara, trabalhei até com o Fernando também, que está na equipe da organização. E aí a gente começou a testar e a ver como é que era, como é que funcionava, né? E depois, no segundo ano, foi que eu montei a primeira equipe, de fato, que foi com Larissa, foi com Manuela e com Reginei. Eu cheguei para elas e falei assim, olha, é o seguinte, eu tenho esses 3, na época era 3 clientes, né, Larissa? Eu tenho esses 3 clientes aqui, juntando os 3, eles pagam X valor, certo? Eu não tenho como atendê-los, mas eu não quero perder eles. O que eles pagam, eu vou passar para vocês, vou dividir em 3, e vai me ajudar, porque eu vou conseguir fazer os negócios que eu quero, e vou conseguir montar o que eu quero. E a gente falou assim, vamos fazer um teste, né? Vamos aí topar os próximos 10 meses, tu lembra, Larissa? Vamos fazer um teste aí, nesse primeiro ano, vamos ver o que dá, né? Numa reunião, a gente falou isso. E, de fato, o objetivo inicial era isso mesmo, era ser uma ponte para não perder aqueles clientes, para fornecer para eles algum tipo de serviço legal e, ao mesmo tempo, eu consegui fazer o que eu queria naquela época. Mas a coisa cresceu, apareceram outros clientes, foi entrando mais gente, a gente foi colocando mais gente como uma pirâmide, tô brincando, foi aparecendo mais clientes, foi surgindo mais demandas. Eu mudei de perfil de cliente, mudei de nicho e tudo mais tal. E a gente viu que precisava de profissionalização. É o que a Larissa falou, né? A gente começou a estudar mais, começou a correr mais atrás, começou a entender melhor o mercado, começou a estudar mais sobre negócio, sobre gestão, sobre projetos, sobre finanças, sobre tudo a gente começou a consumir mais e percebeu que a gente precisava de um perfil melhor, percebeu que precisava de uma gestão melhor. E aí, em 2020, mesmo com a pandemia, a gente trabalhou focado com capacitação, com educação. Eu comecei o ano fazendo cursos, mas aí, infelizmente, veio a pandemia, os cursos pararam, que eram os cursos de animação gráfica e de edição de vídeo. E aí veio a pandemia. Na pandemia, a gente cresceu mais ainda, porque a demanda aumentou mais, parece. Tipo assim, a gente trabalhou muito mais do que antes, muito mais, trabalhou muito mais. Foi aí que entrou mais pessoas. E nesse ano, 2021, que passou, a gente já estava mais maduro, mais consciente, a gente respeitou os processos de quem estava aprendendo, de quem está começando, de quem está entendendo agora. A gente mudou a clientela, a gente, de 2019 para cá, a gente mudou vários clientes que a gente tinha,
A gente trabalhou esse ano com a jornada de aprendizagem e agora, por a gente ter crescido bastante, a gente está pensando em outros passos, né? A gente entende que a gente pode ter outros passos. Mas o coletivo em si, ele foi feito dessa maneira por necessidade. A gente precisa de alguém com animação gráfica. Eita, quem é que vai ser? E aí a gente não divulgava, a gente tem uma vaga. Não tem vaga, porque é um coletivo. A gente na verdade, começava a experimentar quem estava perto. Fulaninho faz vinheta. Fulaninho, faz uma vinheta para mim aqui, ó. O valor dela é X, tu topa? Top. Eita, ele fez, ficou boa e entregou no prazo. Opa, tem um sinalzinho aí que ele é bom. Fulano, Beltrano faz logo. Beleza, passa para ele. Fulano, quanto é que tu faz essa logo aqui? Faço X. E meio que a gente criou uma tabela de valor, que a gente chama de valor de parceiro, valor ideal, valor de mercado e mínimo aceitável, né? Que a gente consegue entender quando a gente chega para um parceiro e fala assim, cara, eu preciso de uma captação de imagem. Mas olha, o mínimo que eu tenho é esse, topa ou não? Ou a gente tem um valor ideal. A gente pode pagar esse valor aqui que é legal. Ou quando a gente vai montar o orçamento, a gente pergunta o valor para a pessoa passa o valor para a gente. Então a gente consegue criar essa rede de parceiros, né? Então eu tenho pessoas que fazem captação, design gráfico, animação, trabalha com áudio. Então a gente tem todo esse grupo aqui e quando a gente precisa, a gente pode puxar a mão aqui e estender. E aí a pessoa passa a entrar na LEMP já depois de passar por vários filtros, né? A gente não tem, a gente não chega uma pessoa de cara e ela já entra, né? Ela passa por vários filtros, porque precisa de responsabilidade, precisa de comunicação, precisa de confiança, enfim. E aí a gente consegue começar a criar o que se chama de coletivo, porque agora a gente tem uma rede de confiança, né? E essa rede de confiança permite eu entregar um projeto na mão de Matheus e eu sei que vai ser entregue. Permite eu entregar um projeto na mão de Beltrano, que mora lá não sei aonde, lá em São Paulo, ou tá não sei aonde, mas vai entregar aquele material, porque a gente já passou por várias etapas internas e etapas de confiança, de comunicação e assim por diante. Perfeito. Topíssimo. Foi assim que a LEMP surgiu. É uma coisa massa. Pode falar, Larissa. Fala primeiro que depois eu falo o que eu falo. Você ia falar que uma coisa massa de trabalhar com um coletivo é a possibilidade de você pegar projetos multidisciplinares, né? Às vezes são projetos que têm várias frentes, trabalham com eixos que não são os seus, então você pode trabalhar com foco em social media, mas aquele projeto ele também pensa em vídeo e pensa numa landing page, e aí você não necessariamente precisa recusar aquele projeto porque você não tem expertise para isso, mas você trabalha junto com pessoas que têm, e aí você distribui esse projeto entre a equipe e você tem a possibilidade de pegar um projeto de porte maior, que paga melhor, e aí todo mundo sai ganhando, logicamente. Facilita para o cliente porque ele encontra tudo o que ele quer de uma vez só. Então, é bem legal isso para ele. O que eu ia falar é que um coletivo também, ele precisa, isso é muito importante, né? A gente vai falar agora sobre como começar essa questão de coletivo e freela. E para um coletivo funcionar, ele precisa de alguém administrando, tá? Isso é importante. Por quê? Porque tem que ter alguém que vai estar por dentro de tudo o que está acontecendo. Porque, entenda uma coisa, talvez se alguma das pessoas não conseguir cumprir um certo prazo, não conseguir fazer uma certa coisa, essa pessoa tem que estar disponível para poder realocar aquilo, resolver algum pepino, ou emitir nota fiscal, ou fazer uma série de coisas. Então, tem que ter pelo menos uma pessoa que possa se responsabilizar por essa coisa mais administrativa. Lá na LEMP, a principal pessoa que faz isso é Rê, que ela cuida dessa parte. Então, tipo, se houve algum imprevisto, para que aquele projeto, vamos dizer que um dos profissionais ficou doente e não pode entregar tal coisa. Então, ela rapidamente contacta um outro profissional da rede para poder suprir essa necessidade, porque aí o cliente vai ficar tranquilo em relação a isso. Então, é sempre bom ter alguém na parte para ficar administrando. A gente vai falar aqui rapidinho, as horas já estão indo embora. A gente vai falar um pouquinho sobre como começar essa questão de ser freela,
porque você fica meio perdido. E como começar um coletivo, né? Na parte de ser freela, para você começar a ser freela, né? Você viu que você consegue fazer um projeto de design legal, ou que você edita bem, que possa ser que você encontre algum cliente. Como é que você vai começar esse processo de se tornar um freela, de realmente trabalhar com isso? A primeira coisa que você tem que fazer é você expor seu trabalho, aquilo que você faz. Às vezes você vai sim pegar projetos que não vão ser remunerados simplesmente para que você possa ter portfólio. Portfólio é uma das coisas mais importantes na vida de um freela. Você tem que ter o que mostrar para o seu cliente para que ele conheça o seu trabalho, para que ele confie o trabalho a você. Então, você precisa ter um portfólio bacana. E para isso, talvez você tenha que criar alguns projetos seus mesmo, às vezes para alguma pessoa que não seja remunerado. No nosso caso, que somos estudantes de mídias digitais, a gente faz muito isso nas disciplinas mesmo. A gente cria projetos nas disciplinas. Então, isso é o ponto principal de você começar a ser um freela, a trabalhar com isso. E aí, eu vou dar só essa pincelada na parte de freela. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, para a gente dar uma corrida maior. Eu acho que uma maneira de você vender sua arte, né, que é muito importante, é você saber para quem você vai mostrar também, sabe? Porque você tem um portfólio ali, mas talvez ninguém tenha acesso a ele e tudo mais tal. Eu, no meu WhatsApp, por exemplo, eu tenho uma lista de pessoas que eu já fiz alguma coisa, ou eu sei que eles fazem e tudo mais tal. E eu sempre mando lá o vídeo, mando a vinheta que eu fiz e coloco assim: fulano, olha só o que eu fiz, olha essa vinheta que eu fiz, olha esse cartaz que eu fiz. Então isso aí ajuda você a criar novos negócios. E o outro é fazer uma parceria mesmo. Às vezes você vê, por exemplo, que tem um tio seu ou um amigo que está precisando de um cartaz, está precisando de alguma coisa, e você chega lá para a pessoa e fala assim: fulano, tu me pagaria um valor X para mim fazer esse cartaz? Mesmo que esteja um valor menor, né? Não é tão um valor grande, mas você começa a criar ali um fluxo de trabalho, de projetos e tal. É isso. Realmente. É bem interessante. Você tem que entender que primeiro, antes de você ter um reconhecimento financeiro, você vai ter que ter um reconhecimento de portfólio. De aptidão. De aptidão, exatamente. Então, exponha no Instagram, que é uma vitrine muito legal de mostrar que você sabe fazer, porque aí as pessoas, seus seguidores, vão começar a te procurar para fazer aquelas coisas. E aí é bem interessante. Isso aí é a melhor forma de começar a ser freela. Para começar a ser MEI, a gente já falou, né, a questão de como ser MEI, de entrar no site lá do Portal do Empreendedor e tal. E para ser um coletivo, como que a gente constrói um coletivo? Isso aí é uma coisa muito importante, né? Como é que a gente constrói um coletivo? Na LEMP, a gente falou, né, um pouco sobre como a gente se conheceu, mas tudo teve origem num relacionamento interpessoal, então no network, né? Alan, ele quando começou com essa ideia, ele trouxe pessoas que ele conhecia e que eles sabiam que podiam somar naquilo que ele estava se propondo a fazer. Então, é muito interessante isso, de você construir esse network. Como que você faz isso? No nosso exemplo do curso de mídias, a gente tem muitos profissionais de diversas áreas das mídias digitais no próprio curso. Então, existem muitos parceiros da LEMP que são do curso de mídias digitais. É bem legal isso, porque a gente trabalha nos projetos da própria universidade e a gente conhece uns aos outros. Mas tem outras formas também de você conhecer outros profissionais. Existem grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, de comunidades. Na própria igreja, né, como eu e Alan, nós frequentamos igrejas diferentes, a gente tem pessoas em nossas respectivas igrejas que trabalham nessa área para a igreja, a gente sabe que essas pessoas fazem um trabalho bacana. Então, Alan já recrutou pessoas para a LEMP, que ele conheceu na igreja, fazendo a parte de mídias. Eu também já trabalhei com pessoas que eu conheci na igreja. Então,
nesses seus círculos sociais, talvez tenham pessoas que você pode enxergar esse potencial. E é muito importante também você enxergar o potencial daqueles que ainda não desabrocharam, né? E Alan fala muito disso também, tu pode falar mais depois, né? Que é de desenvolver pessoas. Você vê que aquela pessoa tem um potencial bacana para aquilo e você pode estar contribuindo para que aquela pessoa se desenvolva. Fala aí, Alan, sobre isso. Porque é muito interessante esse ponto, Larissa, porque é o seguinte, muitas vezes a pessoa ela tem um domínio muito bom na técnica, ela sabe fazer a arte, ela sabe fazer tudo, mas ela não tem um perfil para trabalhar com coletivo. E aí pode ser um grande problema. A pessoa pode ser maravilhosa, ter um trabalho esplêndido, incrível, um trabalho super poderoso, mas ela não tem, vamos lá, as qualidades, a responsabilidade de trabalhar sozinho em casa, o feedback com o projeto, mesmo que não tenha andado, você conseguir falar, ó, não andou, tá andando, a comunicação assertiva, para que, querendo ou não, a gente trabalha online, a gente não se vê, então eu tenho que respeitar o processo de Larissa, eu não posso chegar para ela, Larissa, cadê a logo? Eu não sei se ela tá tomando café, eu não sei se ela tá tomando banho, se ela viajou, se a mãe dela adoeceu, ela tá ajudando, tá fazendo almoço em casa, então tem toda uma comunicação assertiva, então tem umas qualidades que tem pessoas que ainda não sabem fazer uma logo direito, mas ela já tem essas qualidades e ela tem um perfil muito bom para trabalhar com você. Então, você não pode escolher a pessoa só porque a pessoa já faz vídeo top e tal. Não, mesmo que ela não faça e está aprendendo, ela tem um perfil muito bom de um profissional que vai ser excelente nas qualidades e nas técnicas que você quer. Na Lemp, a gente faz isso, a gente não escolhe pelo portfólio. A gente não escolhe pelo portfólio, né, Larissa? A gente escolhe pelo perfil. Tem um perfil que a gente acredita que esse perfil é importante para somar e a gente foca no perfil. Sim. Exatamente. Que massa. E aí acaba que a gente foca muito nessa questão de ser coletivo. O que é ser um coletivo? O coletivo ele não pensa unicamente no seu próprio desenvolvimento, no seu próprio ganha-pão, na sua própria remuneração. Você pensa no desenvolvimento de todos. Então, se você pode ajudar uma pessoa a se desenvolver naquela área, poxa, tem alguém que quer muito ser um designer melhor, você sabe que aquela pessoa ainda não alcançou esse ponto, e aí você pode ajudar essa pessoa a se desenvolver. Se ela tem aquelas qualidades de participante de um coletivo, poxa, vai ser uma coisa muito boa. Você vai ter ajudado um novo profissional a entrar no mercado. E eu acho que eu vou até pontuar, na Lemp a gente compreendeu tão bem essa questão de coletivo e um ajudar o outro, que a gente criou um evento que foi chamado de Jornada de Aprendizagem, onde cada um pôde ensinar, apresentar um pouco sobre sua área, sobre design, sobre criação, sobre roteiro, sobre tudo mais e tal. E a gente entende tão bem que cada um também é um profissional também fora da Lemp, em que a gente ajuda a pessoa a entender que ela tem um potencial de fechar negócio sozinha, que ela pode fechar e não vai ser uma competição. Então, Matheus passou por isso também quando entrou na Lemp, né? Que ele não tinha tanto clientes fora, né? Não tinha um nome assim, estava ainda montando. A Larissa também. E dentro da Lemp entendeu, aprendeu, organizou, colocou seu nome para fora, criou sua rede de negócios e, enfim, está aí crescendo. E tanto que uma das coisas que a gente mais fez em 2021 é que a gente deu um pacote de fotos que fez uma parceria com Ianca, que é maravilhosa, e a gente fez a parceria com Ianca e deu um pacote de fotos para cada um da Lemp, para cada um se vender. Ou seja, para você pegar a sua imagem, colocar na rede social, colocar no Instagram, organizar bonitinho e se vender, né? Em outras palavras. Olha, a gente tem 2 perguntas aqui. Deixa eu dar uma lida. Miquel Vitorino, conheço ele. Conheço ele. Tá, Muito massa. Eu sou funcionário público e atuo como fotógrafo. Infelizmente, não posso ser MEI. O coletivo seria uma alternativa para poder formalizar o serviço? Quer responder? Sim e não. Sim, se por acaso
o coletivo já tiver um CNPJ de formalização que se chama sociedade limitada. E esse coletivo que tem sociedade limitada contrata ele como pessoa física. Aí ele estaria formalizado, porque ele teria um contrato, certo? Uhum. Não se por acaso ele quer ser um sócio desse coletivo. E aí, já que ele não pode ser MEI, ele também não pode ser sócio do coletivo, né? Tá entendendo? Por conta do que ele é funcionário público. Então, teria que avaliar isso enquanto pessoa física. Eu acho que enquanto serviço, prestação de serviço, para você, que seria para esse coletivo, seria legal para você, porque você teria uma rede de network, né? E todo mundo iria oferecer serviço, e você já estaria na jogada como fotógrafo também. Rafael Toscano. E na hora de fechar a conta e emitir a nota? Vocês dividem o valor em várias notas diferentes ou fazem um rotativo? Tipo, esse job vai ser tudo na conta de fulano, o outro na conta de ciclano. Não. Na hora de emitir a nota, o que é que acontece? Como a Alan falou, ele é MEI, certo? A gente já está procurando essa parte da sociedade limitada, né, Alan? A gente está pesquisando as outras. Como a LEMP está crescendo, a gente está tendo que se preocupar em organizar melhor as coisas, né? Mas até o momento, né, do tamanho que a gente está, o que é que acontece? Todas as notas são emitidas num único CNPJ. CNPJ, isso. CNPJ. Dá para emitir em outros? Dá, mas só que se a gente manter só em um, acaba que sendo mais organizado, né? Tem uma pessoa responsável por administrar essa parte e ela acaba por emitir todas as notas fiscais. Fica mais fácil, fica mais organizado. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, quando a gente mudar esse sistema, mas vai tudo acabar sendo num único CNPJ. Mas isso só é possível porque a gente não fatura o superior ainda ao que o MEI pode, né? Que é 84 mil por aí por ano. Isso só é possível por conta disso. Senão, a gente iria ter que dividir entre outros MEIs. No caso, se a gente fosse gerar nota de tudo que a gente faz, a gente já teria ultrapassado já o valor anual já há muito tempo, certo? Uhum. Como a gente o MEI, ele tem um benefício de gerar nota só quando ele faz algo para PJ, então facilita porque metade dos nossos clientes não é PJ, é PF. Então a gente tem uma metade que é PJ e tem outra metade que é PF. E aí facilita, porque vamos dizer assim, ano passado, em nota fiscal, a gente gerou 59 mil reais, mas o orçamento do ano todo chegou a 110 mil no ano inteiro, né? Então, isso eu estou falando do orçamento completo, ou seja, de toda a equipe e de tudo que a gente faz. Só da LEMP. Vale ressaltar, eu acho que é importante colocar isso, eu não vivo da LEMP. A LEMP não me paga. A LEMP não paga nada para mim. Eu uso isso só para o coletivo mesmo. O que me paga são os negócios que eu faço através da LEMP. Então, a LEMP possibilita muito negócio e esses negócios por fora, com outras empresas. Então, eu separo. Eu tenho o meu orçamento pessoal, aquilo que eu preciso hoje, e a LEMP tem um orçamento à parte, controlado por outra pessoa, que faz a gestão, faz os pagamentos, divide também e faz o caixa ter lucro, claro que com supervisão, com liderança, com muita coisa que a gente tem junto. Mas acho que esse é um ponto importante, porque a partir desse momento em que eu não lucro com o caixa, a equipe entende que, de fato, é um coletivo. Isso, e vale ressaltar que eu acho que nenhum dos membros da LEMP vivem só dos serviços que tem na LEMP. Eles têm os seus próprios freelas e, como a Alan falou, negócios possibilitados pela LEMP. Então, eu tenho parceiros, eu sou terceirizada de algumas empresas que eu conheci através da LEMP, né? Então, acaba gerando... É uma rede muito grande com vários caminhos, assim, que vão se conectando. Hoje, a nossa rede, realmente, ela tá bem, assim, grande,
e a tal ponto que a gente não está conseguindo mais atender a demanda e a gente só faz indicar, na verdade, né, Larissa? Chega um ponto que, quero isso, está presente isso, a gente faz, só tem, nós não podemos mais, vamos indicar fulano, indicar Beltano e tal. E aí é muito importante também entender que, tipo assim, a gente tem estudado como é que pode formalizar isso, para que não é nem porque a gente quer formalizar, é para dar mais segurança mesmo. Porque eu quero que a Larissa tenha mais segurança para quando ela for casar, para quando ela for comprar um carro, para quando ela for comprar uma casa. Eu quero que os parceiros, os contratantes, sócios, enfim, eu quero que todo mundo tenha mais segurança. Porque até então, a LEMP continuou com o mesmo projeto quando nasceu, de ser uma ponte. É uma ponte para um projeto pessoal. Foi uma ponte para a Larissa comprar o laptop dela primeiro. Foi uma ponte para o Matheus comprar o seu primeiro laptop, né? Eu sei que vocês compraram com a ajuda da LEMP. Foi uma ponte para me montar a minha primeira máquina. Foi uma ponte para me comprar o meu monitor, topzera. Tem um monitor muito lindo aqui da Dell, que Rafael Toscano me ajudou ajudou com a indicação também. Então, assim, querendo ou não, a gente foi uma ponte. Está estendendo para outros projetos e para um projeto mais longo, ou seja, mais duradouro. Então, para isso, a gente precisa de segurança, a gente precisa de uma formalização, a gente precisa de várias coisas que a gente está estudando, está avaliando para o futuro, né? Isso. Próximos pontos. A gente acha que agora só tem 10 minutos, eu acho. O comentário de Gibran. Alan já falou de não esquecer de colocar imposto em débito automático. Isso é muita cara dele. Já falou sim. É porque tem um grupo de audiovisual de mídias, que tem uma galera de vários períodos, que é só que trabalha com audiovisual, e toda vez eles falam, pessoal, olha a data do boleto do MEI, e toda vez eu falo, gente, coloca no débito automático, gente, coloca no débito automático. É isso aí. Bom, a gente ainda tem 10 minutos, não é isso? Ou mais? Depende da equipe lá. Na verdade, a gente tem 8 agora. 8. Pronto. Eu acho que a gente podia falar só um pouquinho sobre finanças. O que é que tu acha? E aí a gente vai pro final. Qual o mais importante aí? A gente pula pro final, né? Com o Matheus. Uhum. Bom, deixa eu comentar rapidinho sobre finanças, que aí eu vou pular a gente pula para o ponto 8 aqui, tá bom? Que a gente dividiu aqui em vários pontos aqui para poder ficar melhor. Eu acho que, assim, em relação a finanças, a finanças, ela se aprende assim como se aprende a cozinhar. Quando você vai aprender a cozinhar, você vai aprender os processos. Tem um tempo de fervura. O café, ele tem um ponto lá. O ovo frito é assim. Fazer o cuscuz. Então, você aprende a cozinhar, você aprende a escrever, você aprende matemática, e finanças você também tem que aprender. Você tem que aprender a como gerir o dinheiro, a como controlar o dinheiro, a como fazer com que ele trabalhe para você. Então, uma das maiores dificuldades que o freela, que o MEI, que o coletivo pode sofrer é com finanças. Porque se não sabe administrar financeiramente o dinheiro, ou o que entra, você não vai saber investir, você vai se perder nas dívidas, você vai aceitar qualquer trabalho, porque tem que pagar o boleto, e o cara vai chegar e falar, faz essa arte aqui por R$10, e tu vai pensar, eu vou aceitar porque eu tô sem feijão, eu tô sem cuscuz, vou aceitar porque eu quero comer amanhã. Então, assim, trabalhar com finanças é primeiro aprender que você precisa aprender. Não importa qual grau que você tenha, se você já está se formando, se você vai se formar, não importa em que estágio você está, você tem que aprender a lidar com finanças básicas. O que entra, o que sai, não usar cartão de crédito, saber administrar, saber fazer isso, tal. Enfim, isso aí é a finanças pessoais, básica. Quando você vira um MEI e quando vai trabalhar em coletivo, aí você vai ter que aprender finanças realmente, porque você vai ter que dividir valor com parceiro, você tem que pensar no próximo mês que vai entrar, quando você é freela. Eu sou freela. Eu não sei o que vai entrar em janeiro, eu sei o que vai entrar em dezembro, que eu já fechei. Então eu preciso trabalhar pensando em janeiro. Eu preciso fazer um caixa, eu preciso criar uma reserva. E aí, enfim, tudo isso aí, gente, tem que aprender, tem que estudar.
não caia na ilusão de que você vai saber na hora. Não, quando eu pegar lá quando eu pegar R$ 2.000, eu sei o que eu vou fazer. Não, você não vai saber o que você fazer. Você vai gastar com besteira e você vai satisfazer os seus desejos momentâneos e pronto. É verdade. Se você não tiver disciplina, já era. Vai, Larissa, e vai, Matheus. Próximo ponto. E agora a gente vai falar, a gente cortou algumas partes, né? Mas vai falar um pouco sobre e o futuro. O Beat Week aí é sobre, né? Bem futurista aí. Fala aí, Matheus. Tá, e o futuro? O que é que a gente espera para nossa profissão? A gente tá vendo aí que as coisas estão cada vez mais sendo automatizadas e, assim, de um lado é uma preocupação, mas de outro lado a gente começa a perceber o que a gente pode fazer com isso, né? Então, muito provavelmente todo mundo aqui já deve ter visto algum anúncio de plataforma ou app por aí que faz uma identidade visual com algumas informações de formulário e você consegue fechar todo um projeto que, enquanto design gráfico, se você for pensar, pesquisar e fazer todo esse processo, você vai levar aí umas 3 semanas. Então, a gente se preocupa muito com isso, a gente percebe que as coisas estão sendo feitas cada vez mais rápidas. Isso vale para todas as áreas de audiovisual e de produção artística e, enfim. Mas a gente precisa sempre pensar, né, nos diferenciais que a gente pode oferecer. E aí a gente pontuou algumas coisinhas aqui, que são criatividade, inovação, relacionamento e comunicação assertiva. Então é muito, muito importante que a gente, enquanto produtor, vou chamar assim, enquanto a gente produtor de conteúdo, seja midiático, seja em off, a gente precisa consumir tudo que é referência. Então, não importa se você é da área de design gráfico, faz parte de você assistir um filme e observar, você ouvir uma música e tentar se atentar aos detalhes, porque nenhuma referência ela é demais. Então, é muito bom quando a gente começa a se atentar a isso e começa a consumir todo tipo de conteúdo. Todo tipo de conteúdo, eu digo no sentido, né, de diversas áreas e não se prender somente aquilo que a gente faz. Porque o que eu faço é de conteúdo estático, então eu só vou consumir conteúdo estático e referências desse tipo. É massa a gente ver movimento, é massa a gente entender um pouco de som, é massa a gente entender um pouco de vídeo, porque isso dá noção para que a gente consiga fazer coisas e assim a gente consegue inovar. A gente só consegue inovar quando a gente tem um bom repertório por trás daquilo que a gente faz. Não dá para a gente sempre se confiar no produto da nossa mente, porque a gente precisa de referências, a gente precisa saber de onde partir, precisa saber o que é que quer representar, precisa saber o que quer fazer, né? E quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, aí fica mais fácil da gente começar a implementar o processo. Relacionamento e comunicação assertiva é uma coisa que a gente, enquanto freela, enquanto meio, a gente precisa muito, a gente precisa ser claro naquilo que a gente quer comunicar, claro nos nossos valores, claro no que a gente está fazendo. A gente precisa fazer isso porque isso livra a gente dos clientes problemas, né, dos clientes que estão ali tentando dar um jeitinho, e isso nos aproxima dos clientes que são, tipo, fiéis e que realmente eles valorizam aquilo que a gente quer. Então a gente precisa ter sempre essa comunicação clara e assertiva, e comunicação é questão de você testar, viver, aprender e também pesquisar, né? Porque aí existem várias ferramentas que ajudam a gente ferramentas e coisinhas de texto mesmo, como, por exemplo, como passar uma informação sem usar palavras negativas para não passar uma impressão errada. Isso pode parecer besteira? Pode parecer besteira, mas na hora de defender um projeto, é importante que você consiga passar o máximo de segurança possível. Então, qualquer ferramenta e qualquer coisinha que te ajude nesse objetivo de ter uma comunicação mais assertiva, ponto para você. Porque, assim, imagine você faz um projeto 3 meses, defende o projeto, e aí, por não ter sabido explicar alguma coisa direito, o projeto volta aí com 3 alterações, e aí você acrescenta mais uma semana de projeto, e às vezes se você tivesse mudado uma coisinha que você falou, tivesse acrescentado alguma coisa ali, o projeto era aprovado de primeira, fechou, recebeu, parte para outra. Então, acho que o futuro é basicamente sobre isso, a gente ainda tem ao nosso favor, que nós somos seres criativos, e que a gente consegue desenvolver muita coisa conforme a gente vai vivendo e aprendendo. Show de bola. A gente tem 1 minuto. Bom, cada um deixa uma única mensagem, certo? Para despedir. Porque, assim, qual o conselho que você... se você tivesse que dar só um recado para quem está entrando nessa área, qual seria o seu único conselho, certo? Eu vou dizer o meu. Olha, se você está começando agora nessa área, ou faz muito tempo que você está nessa área, não importa. Meu único conselho é que você
tente imaginar sua profissão em 5 e 10 anos. Sabendo disso, cria uma reserva financeira para o futuro. Dê um presente para o seu eu do futuro. O seu eu daqui a 5 anos e o seu eu de 10 anos. Todo projeto que você fizer, se você guardar 10, 5% nos próximos 5, 10 anos, você vai ver a grande diferença que você vai fazer lá no futuro. Esse é meu único conselho. Seria um beijo. O meu conselho é, como uma boa tímida saindo da sua zona de conforto, é conheça pessoas. É muito importante, porque nada do que a Lemp é hoje, ou a profissional que eu sou hoje, seria possível se eu não tivesse me aberto a conhecer pessoas. Então, conheça pessoas e procure se desenvolver com elas, claro, né? Vendo os seus potenciais e tal. Eu acho que isso é um bom conselho, né? Se desafia a sair de sua zona de conforto, principalmente aos tímidos e antissociais. Tá, e o meu conselho é que se você está vivendo algum momento complicado, está frustrado com aquilo que você está fazendo, se você não sabe se é o que você quer continuar fazendo pelos próximos anos, meu conselho é que você tente experimentar novas coisas, que você tente fazer coisas que você acha que não consegue fazer, tente literalmente experimentar, sabe? Eu acho que uma das possibilidades da nossa área é que a gente consegue testar e a gente consegue visualizar as coisas que a gente testa. Então, pega um projeto, produz no tempo livre, vai fazendo uma coisa, vai experimentando, vai fazendo coisas que você acha que não é capaz e que não vai dar certo, seja dentro da sua área, seja fora da sua área, mas tente, porque você pode descobrir que talvez a área que você tem interesse não é essa, é outra, e aí se for outra, bola para frente, mete a cara e só vai atrás, porque assim, existe espaço para todo mundo e quanto mais criativo, melhor. Então, esse é meu conselho. Show. É isso. É isso aí, pessoal. Obrigadão por estarem aqui, para acompanhar essa jornada aí da gente, essa conversa. Se tiver mais dúvidas, se quer conhecer mais, procura meu Instagram, procura o Instagram da Larissa, que tá aqui, e do Matheus, que tá aqui embaixo. Então, procura a gente pode conversar, a gente tá aí disponível para poder também falar mais coisa, beleza? Valeu!